Assim como muitos contos de fadas, A Bela e a Fera ganhou diferentes versões ao longo da história, se tornando um dos contos mais populares da tradição oral. Variações da mesma história são conhecidas em toda a Europa, e cada região tem a sua própria particularidade. O escritor italiano Giovanni Straparola registrou pela primeira vez a história de A Bela e a Fera em 1550, e muito tempo depois, em 1740, a romancista francesa Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve escreveu a sua própria versão da história. Posteriormente, em 1756, a longa versão de Villeneuve foi resumida, reescrita e publicada com sucesso pela também romancista francesa Jean-Marie Le Prince de Beaumont, em uma coleção de histórias infantis. Pela primeira vez, a história destinada para adultos se transformaria em um conto adulto para crianças nas mãos de Beaumont. Anos mais tarde, o romancista e antropólogo escocês Andrew Lang, conhecido por suas publicações sobre folclore, mitologia e religião, entregou um dos trabalhos mais famosos e duradouros de sua carreira. Lançada em 1889, Blue Fairy Book é a primeira edição ilustrada de uma coleção de 25 livros que reúne uma ampla gama de contos de fadas, retirados de uma variedade de fontes, e entre eles está a versão de A Bela e a Fera de Beaumont. Essa versão chamou a atenção de Walt Disney, que procurava outros contos de fadas para adaptar nos cinemas após o sucesso de A Branca de Neve e os Sete Anões. Com uma fórmula bem-sucedida em mãos, o manda-chuva da Disney precisava da história certa para adicionar a recém-estabelecida camada de brilho e magia do estúdio. Entretanto, após tentativas de desenvolver a história nas décadas de 1930 e 1950, a Disney abandonou a ideia ao concluir que a história era restritiva para o estúdio. Foi apenas na década de 1980 que a Disney teria a tecnologia e as pessoas certas para o trabalho. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Nas décadas de 1970 e 1980, a Disney lutou contra um longo declínio de suas animações, mas um período de renascimento começou ainda em meados da década de 1980, período em que Michael Eisner se tornou CEO da Walt Disney Company. Com o sucesso de A Pequena Sereia em 1989, muitos entendiam que o clássico estúdio de animação estava retornando aos seus dias de glória. Porém, no ano seguinte, a Disney afundou novamente com o lançamento de Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, uma animação frequentemente esquecida pelo público e pela crítica. Mas a Disney ainda tinha uma carta na manga chamada A Bela e a Fera, uma história que passou por várias mãos ao longo da década de 1980. Décadas depois de Walt Disney, os artistas de história ter mudado a roteiristas adicionais em filmes de animação que não compartilham do roteiro ou do crédito da história, Pete Young, Vance Gary e Steve Hullett criaram em 1983 um esboço básico em que Bela é ajudada pelos animais da floresta. 3 anos depois, outra equipe tentou adaptar o conto de fadas, dessa vez incorporando alguns elementos da famosa versão live-action francesa de A Bela e a Fera, dirigida por Jean Cocteau em 1946. A saga para trazer A Bela e a Fera à vida continuou em 1988, quando o roteirista de animação Jim Cox preparou 2 novos esboços, ambientando a história na França rural e dando maior destaque aos objetos animados, mas ainda silenciosos do castelo. 2 roteiros foram escritos, um pelo próprio Cox e outro por Jim Leroy. Esse segundo com uma história excessivamente complicada que adicionava 3 novos pretendentes, além de 2 irmãs para Bela. Mas foi durante a produção de outro filme que o estúdio conseguiu dar os primeiros passos para o que se tornaria A Bela e a Fera. Responsável pela direção das partes animadas de Uma Cilada para Roger Rabbit, o animador canadense Richard Williams foi convidado para dirigir A Bela e a Fera, mas preferiu continuar trabalhando em seu projeto de longa data, a animação O Cavaleiro das Arábias, lançada em 1992 em uma versão inacabada. Apesar de recusar o convite, Williams recomendou o diretor de animação inglês Richard Purdon, que começou a trabalhar com o produtor Don Hahn e os profissionais de animação do estúdio de Londres em uma versão de A Bela e a Fera ambientada na França do século XIX. E, para surpresa geral, uma versão não musical. Em um movimento incomum para a Disney até então, Eisner pediu que a produção contratasse um roteirista para animação. Tradicionalmente, um filme de animação é desenvolvido em storyboards e não a partir de um script. A escolha de Eisner em solicitar um roteirista se deve ao fato da história original ser bastante restrita narrativamente. No conto de fadas original, o pai de Bela vai ao castelo e escolhe uma rosa. A fera fica furiosa e o joga em uma masmorra, mas permite que ele vá embora se mandar a filha de volta em seu lugar. A história é, essencialmente, sobre 2 pessoas jantando juntas todos os dias, com a fera pedindo repetidamente para Bela se casar com ele. Eisner queria um roteirista que fosse capaz de expandir essa história simples e torná-la narrativamente mais atraente. A roteirista escolhida foi Linda Woolverton, que até então tinha uma carreira essencialmente televisiva.
Após ser contratada, a roteirista começou o trabalho lendo as várias versões escritas ao longo dos anos, mas desconsiderou todas por entender que a história merecia cenários mais dramáticos, especialmente para Bella. O Overton escreveu o rascunho original da história antes dos artistas começarem a fazer storyboard, e mais tarde trabalhou com eles no desenvolvimento do filme. Finalmente, parecia que a tão sonhada animação de A Bela e a Fera sairia do papel e ganharia vida nas telas de cinema. Mas, depois de tantas tentativas, a produção encontrou um novo obstáculo. Após ver os rolos iniciais do storyboard, Jeffrey Katzenberg, o presidente da Walt Disney Studios na época, não gostou da história de Purdon, e com o sucesso imediato de A Pequena Sereia no final de 1989, ele queria repetir a mesma fórmula em A Bela e a Fera. Katzenberg ordenou que todo o material feito para o filme fosse descartado, e a produção começasse do zero, agora com um musical com uma estrutura de história no estilo da Broadway. Mirando um sucesso recente, parecia que o desenvolvimento do filme estava indo na direção certa, mas nem todo mundo estava feliz com a mudança. Poucos meses depois de começar a retrabalhar a história, Purdon desistiu da animação e saiu do cargo de diretor. Com um trabalho vago, a Disney procurou Josh Musker e Ron Clements para dirigirem o filme, mas a dupla alegou que estava cansada após o trabalho em A Pequena Sereia e recusou a oferta. Porém, Katzenberg não demorou para encontrar os substitutos ideais. A dupla Kirk Wise e Gary Trousdale, que haviam dirigido as sessões animadas da atração Cranium Command do parque temático Disney Epcot, foi escolhida para assumir a direção de A Bela e a Fera. Empenhado em fazer outro musical de sucesso, Katzenberg conseguiu convencer os compositores Howard Ashman e Alan Menken, responsáveis pelas canções de A Pequena Sereia, a trabalharem na trilha sonora da nova animação. A dupla, que havia começado a desenvolver a animação Aladdin, proposta à Disney pelo próprio Ashman, relutantemente aceitou o convite. A entrada dos compositores na produção não causou apenas uma imensa mudança de direção do filme, mas uma transferência de local de pré-produção. Na época, Ashman estava muito debilitado devido às complicações da AIDS, e por conta de sua saúde, a pré-produção de A Bela e a Fera foi transferida de Londres para Nova York, perto da casa do compositor. Junto com os diretores Wise e Trousdale, o produtor Han e a roteirista Overton, os compositores trabalharam na reformulação do roteiro e o transformaram em um filme musical no estilo da Broadway. Como o primeiro rascunho de A Bela e a Fera tinha apenas 2 personagens principais, sem grandes detalhes sobre suas personalidades, os cineastas precisaram desenvolver características para ambos e realçar o que seria importante para o desenvolvimento da narrativa. Novos personagens foram criados com o objetivo de inserir calor e comédia para a história sombria, sobre uma jovem que desiste de sua liberdade para proteger o pai e se torna refém de uma fera incontrolável. Assim nasceram os utensílios domésticos encantados, ilustres moradores do castelo que guiam o público através do filme e nos convencem a dar uma chance ao improvável casal. E como todo conto de fadas, o filme precisava de um vilão que atrapalhasse o progresso dos protagonistas. Para esse fim, os cineastas adicionaram o vaidoso caçador Gaston, um terceiro elemento dramático no filme, alguém que fosse um contraponto para a evolução da fera e uma imagem espelhada do passado do protagonista amaldiçoado pelo seu egoísmo. Diversas dessas ideias não eram exatamente inéditas e foram inseridas na versão cinematográfica francesa de 1946. O filme francês também introduziu um pretendente muito parecido com Gaston, além de objetos animados que ganhavam vida no castelo da fera. No entanto, na versão da Disney, os objetos domésticos encantados receberam personalidades distintas e um espaço narrativo importante. O novo roteiro foi aprovado por Katzenberg no início de 1990, e a produção finalmente começou a trabalhar nos storyboards. A equipe do filme foi constantemente levada da Califórnia para Nova York, para que Ashman, que também tinha o papel de produtor executivo, aprovasse os materiais. A produção só soube dos motivos das viagens após a morte do compositor. Tradicionalmente, as animações da Disney Feature Animation seguem um cronograma de produção de 4 anos, o tempo ideal para o trabalho ser alinhado entre todos os departamentos. Devido ao tempo gasto no desenvolvimento da versão descartada de Purdon, a produção de A Bela e a Fera, com cerca de 600 animadores, artistas e técnicos, precisou ser acelerada. Porém, o filme contou com novas tecnologias que mudariam os rumos do estúdio.
A Bela e a Fera foi apenas o segundo filme animado da Disney a ser produzido com Computer Animation Production System. Conhecido como CAPS, esse sistema de tinta e pintura digital foi desenvolvido pela Pixar para o estúdio do Mickey no final da década de 1980. Junto com um sistema de câmeras de digitalização, servidores, estações de trabalho e mesas personalizadas, o software permite uma paleta de cores ilimitada, além de sombreamento suave, cores combinadas e efeitos de linhas coloridas para os personagens. Essas técnicas haviam sido perdidas pelo estúdio quando a Disney abandonou o processo de tintura à mão e o substituiu pela xerografia no final da década de 1950, sendo completamente introduzido em 101 Dálmatas, lançado em 1961. O CAPS também permitiu que os artistas pudessem expandir os cenários e criar planos de fundo e personagens em camadas separadas, os movendo e simulando as ações de câmera e dando ilusão de profundidade. O sistema também facilitou a combinação de arte desenhada à mão com imagens geradas por computador. Antes, as imagens precisavam ser impressas em papel de animação e depois xerocadas e pintadas tradicionalmente. Junto com a pintura à mão, o CAPS foi usado de forma significativa em vários momentos, como a sequência de Be Your Guest e a valsa da Bela com a Fera. As imagens geradas por computador permitiram a criação de ambientes tridimensionais impressionantes, com movimentos dramáticos de câmera, como vemos nas duas sequências. O RenderMan, famoso software de renderização 3D da Pixar, também foi fundamental nesse trabalho. Inicialmente, os cineastas foram contra o uso de computadores no filme, porque queriam que ele fosse feito inteiramente com animação tradicional. Entretanto, com a evolução da tecnologia, foi decidido que ela poderia ser usada na criação da cena da valsa. O sucesso dessa sequência ajudou a convencer os executivos da Disney a investirem mais em animação computadorizada. Devido ao cronograma de produção reduzido, a equipe de A Bela e a Fera reutilizou a dança final entre a Princesa Aurora e o Príncipe Philip, de A Bela Adormecida de 1959, da dança final entre a Bela e o já transformado príncipe. De acordo com o co-diretor Truesdale, essa foi a maneira mais fácil de fazer a sequência, já que a produção do filme estava acabando e o tempo para produzi-lo também. Assim como em A Pequena Sereia, as canções de A Bela e a Fera são fundamentais para a narrativa e, consequentemente, o sucesso do filme. Desde a concepção da trilha, Howard Ashman e Alan Menken queriam que as músicas fossem dispositivos de enredo e ajudassem a contar a história. Cada música foi pensada como um capítulo da história do filme. Eles foram influenciados criativamente por vários estilos musicais, como a música francesa, a música clássica e, claro, a Broadway. Segundo o Overton, Ashman foi o principal responsável por tornar os objetos animados personagens importantes da história. Antes, os objetos apenas flutuavam magicamente e não falavam. Ashman precisava deles para a música e, portanto, os trouxe à vida. Foi o compositor quem pensou que a ação aconteceria durante a música e desvendou quando e onde um personagem falaria ou cantaria. Ashman e Menken escreveram a trilha sonora durante o processo de pré-produção, sendo Belly, a canção de abertura do filme, a primeira composição da dupla. Segundo Menken, todos os musicais devidamente estruturados devem apresentar uma canção I Want, que essencialmente nos introduz ao grande sonho do protagonista e o obstáculo que o impede de alcançá-lo. Belly, uma música dirigida por uma orquestra narrativamente inspirada em operetas tradicionais, preenche esse requisito. Em uma única música, somos apresentados a Bela e a ouvimos cantar para si mesma sobre seus desejos, conhecemos os habitantes da pequena vila e a visão que todos têm da protagonista, além de sermos apresentados o seu egocêntrico pretendente. Com o mesmo objetivo, Gaston ganhou uma música própria que leva seu nome. A memorável canção sobre o vilão deu a oportunidade do público conhecê-lo de uma forma leve e animada. A canção com tons divertidos de música de bar estabelece o egoísmo do personagem, que será aprofundado no final do filme quando Gaston criar um plano contra o pai de Bella e colocar a cidade para caçar a fera. Após o desenvolvimento da história e das músicas, a produção da animação começou em Burbank, na Califórnia, enquanto a gravação de voz e música começou em Nova York. À medida que as canções foram concluídas, elas eram arranjadas por Menken e Danny Trobbe, que também as orquestrava. Gravadas sob a batuta do maestro David Friedman, as músicas foram em sua maioria gravadas ao vivo com uma orquestra e o elenco de voz, porque os compositores queriam que os atores se sentissem energizados pela orquestra, exatamente como se sentiriam em um espetáculo da Broadway. Como qualquer filme, muitas mudanças foram feitas na estrutura da história durante a produção, e algumas canções foram substituídas e redirecionadas. Be Your Guest, canção interpretada por Jerry Orbach e uma das mais memoráveis da animação, era originalmente cantada por Maurice, o pai de Bella. Depois de ouvir do animador Bruce Udall
A sugestão sobre a substituição de Maurice pela filha, os diretores concordaram com a ideia, e a sequência e a música foram refeitas. Inicialmente, Menken compôs a melodia dessa canção para uso temporário, com o simples propósito de fornecer algo para Ashman criar a letra da música. No entanto, o compositor desistiu da tentativa de trabalhar na melodia simples depois que Ashman concluiu as letras. Para ele, Be Your Guest tem uma melodia simples que deixa a letra brilhar. Something There, canção interpretada pela bela Paige O'Hara e a fera Robbie Benson, nasceu depois que os compositores retiraram do filme a música Human Again, um número musical longo e grandioso que foi descartado por ser muito ambicioso. Glenn Kane, o supervisor de animação da fera responsável pela criação da combinação memorável de leão, búfalo, javali, gorila, lobo e urso para o protagonista, contou mais tarde que ele tinha dificuldade em acreditar que a Bella se apaixonaria pela fera, porque a produção não conseguia encontrar o momento certo em que ela começaria a vê-lo com outros olhos. Cerca de 6 meses antes da produção acabar, Ashman escreveu Something There, dando para a equipe a motivação certa para o amor florescer. Esse foi o primeiro momento em que a fera realmente fez algo altruísta para Bella, ao lhe dar de presente a biblioteca. Com esse gesto, a protagonista poderia se apaixonar por ele e a relação finalmente fez sentido. Retirada do filme, posteriormente Menken revisaria Human Again para incluí-la na versão do filme da Broadway de 1994, além de revisar a canção para uma nova sequência criada para o lançamento da edição especial de 2002. Em alguns momentos, ouvimos algumas dessas melodias sendo reprisadas no filme. Por exemplo, durante a batalha no castelo, onde os objetos domésticos defendem sua casa dos aldeões enfurecidos, a melodia de Be Your Guest acompanha o caos. E quando a Bella e a fera se encontram durante a batalha no telhado do castelo, notas de Something There podem ser ouvidas enquanto o casal estende os braços um para o outro. A Bella e a Fera entregou uma quantidade impressionante de canções memoráveis, mas uma em especial ultrapassou todas as expectativas do estúdio. A canção título, Beauty and the Beast, é descrita por Menken como uma música com o processo de composição mais longo de sua vida. Escrita para aparecer como uma canção de ninar, Menken e Ashman a conceberam como uma música que poderia ter vida fora do filme. Bom, a dupla definitivamente conseguiu isso. Parte da estratégia de marketing para o filme, a Disney precisava impulsionar a Bella e a Fera como um single poderoso que tocasse em todas as rádios ao redor do mundo. E eles encontraram, no brilhantismo de Menken e Ashman, uma versão vencedora para a canção Beauty and the Beast. Brilhantemente cantada no filme pela Sra. Potts, interpretada pela atriz Angela Lansbury. A versão para as rádios foi interpretada pelo cantor norte-americano Peabo Bryson e por uma canadense que você deve conhecer chamada Celine Dion, famosa por vencer o Eurovision em 1988. A canção tema do filme, uma balada inspirada na Broadway, originalmente pensada como um rock, descreve a relação entre dois personagens principais, especificamente como o casal aprendeu a aceitar suas diferenças e juntos mudam um ao outro. Assim como uma perfeita canção de conto de fadas, a letra sugere que o amor é um sentimento tão atemporal e eterno quanto um conto tão antigo quanto o tempo. Curiosamente, Lansbury hesitou em gravar a canção porque sentia que sua voz não era adequada para a música, mas a atriz completou o trabalho em apenas uma tomada, provando que ela era a escolha perfeita para tornar a composição de Menken e Ashman eterna. A versão de rádio de Beauty and the Beast conseguiu exatamente o sucesso que a Disney desejava e entrou no top 10 da Billboard, se tornando uma das canções mais populares do longo repertório da Disney. A música ainda ganhou um Globo de Ouro, 2 Grammys e um Oscar de melhor canção original em 1992. Howard Ashman não veria o sucesso de sua canção. O compositor morreu de complicações relacionadas à AIDS aos 40 anos em 14 de março de 1991, 8 meses antes do lançamento de A Bela e a Fera. Para homenageá-lo, a produção incluiu uma mensagem nos créditos finais do filme, ao nosso amigo Howard, que deu voz a uma sereia e a alma à sua fera. Seremos eternamente gratos. Ashman, um mestre da composição narrativa, acreditava que um filme não pode simplesmente parar para os personagens cantarem. Para ele, era necessário revelar o personagem e aproveitar os momentos do filme em que eles estão tão imersos em sentimentos como amor, paixão e dor que não conseguem não cantar. Seu legado persistiu e permanece presente nos filmes animados da Disney até os dias de hoje. Aqueles que trabalharam com Ashman acreditam que suas frustrações e lutas pessoais foram refletidas nos personagens do filme, mais reconhecidamente na Fera, um homem que lidava com uma maldição mortal.
Hoje, os cadernos com as letras feitas por ele estão devidamente guardados na Biblioteca do Congresso Americano como a raridade cultural que é, prova de um país que preserva sua própria história. Em busca de um sucesso arrasa-quarteirão para testar seu renascimento, a Disney estava empenhada em usar A Bela e a Fera para expandir o seu público para além da clássica multidão infantil e seus pais moderadamente engajados. O estúdio promoveu a animação como mais do que apenas um desenho animado infantil, divulgando pôsteres mais elegantes com o objetivo de atrair o público adulto. Para isso, a Disney apostou em uma ideia ousada: exibir uma versão inacabada e ainda em andamento de A Bela e a Fera para o público especializado no New York Film Festival. Richard Penha, diretor de programação do festival na época, conta que não sabia o que pensar quando recebeu o telefonema de alguém da Walt Disney Company oferecendo uma animação que estava apenas cerca de 60% a 70% concluída. A inesperada versão incorporou diferentes estágios da longa e árdua criação de uma animação: animação a lápis, animação em preto e branco e animação colorida final. Mas foi esse processo inacabado que fascinou os críticos, que explodiram em aplausos fervorosos ao final do primeiro número musical. O que poderia ter sido um tiro no pé se tornou um sucesso inesperado. Até aquele momento, a Disney havia mostrado apenas clipes ocasionais de testes de lápis ao longo dos anos, mas nada próximo do que revelaram com essa primeira versão de A Bela e a Fera. Era como se o véu por trás da magia tivesse sido retirado, revelando algo muito mais impressionante: o fantástico e árduo trabalho necessário para a criação de uma animação. Todo o esforço da Disney após anos de planejamento perdidos foram recompensados. A Bela e a Fera ganhou 6 indicações ao Oscar de 1992. E foi a primeira animação indicada em melhor filme, além de merecidamente levar o Oscar de melhor canção e melhor trilha sonora original. A magia da primeira exibição no New York Film Festival nunca se perdeu, e como acontece com todos os grandes clássicos de animação da Disney, uma história poderosa, canções engenhosas e o mais puro talento de uma equipe fizeram de A Bela e a Fera um filme inesquecível. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!